Olá! Dando continuidade à preparação para o concurso do Banco Amazônia, Noções de Probabilidade Estatística, falaremos aqui sobre outras medidas de tendência central. Falaremos sobre moda e mediana. Vocês aprenderão conceito simplificado, as fórmulas e a resolver exercícios em dados brutos ou agrupados em classes. Vocês encontram na descrição do vídeo o link para o material em formato PDF. E assim que concluirmos todas as medidas estatísticas, vocês também terão um mapa mental exclusivo aqui do canal. Vamos começar falando sobre moda. É um conceito bem simples, basta você entender que é aquele valor que aparece com maior frequência, ou seja, aquele que mais ocorre ou que ocorre mais vezes. Então, entender como isso ocorre em dados brutos vai ajudar inclusive no próprio conceito. Então, olha só os exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Determinar a moda de cada rol a seguir. Os dados são relativos à quantidade de atendimentos por hora em setor de um banco. Então, a sequência de uma pesquisa, no caso, dados brutos, é quando você simplesmente anota os valores sem nenhuma preocupação. Quando você coloca em ordem, então você passa a ter um rol, mas a lógica é a mesma. Já vou adiantando a vocês que daria para resolver a moda sem necessariamente colocar em ordem. Assim só fica mais fácil visualizar. Então, pensem comigo. Se o conceito de moda é o valor que aparece com maior frequência, quando você tem esses valores já aqui colocados, que seriam então os dados brutos ou o rol, você tem simplesmente que contar quantas vezes cada valor aparece, então aquele que aparecer mais será a moda. Então, nosso exemplo A. Percebemos aqui que o 2 apareceu 2 vezes, o 3 apareceu 3 vezes, o 4 apareceu apenas uma vez, o 5 apareceu 4 vezes, o 6 apareceu 2 vezes, o 8 uma vez e o 9 uma vez. O que nós concluímos? Que o valor que mais apareceu foi o 5, porque ele apareceu 4 vezes e nenhum outro apareceu ou tanto ou mais que ele. Então, isso é suficiente para eu concluir que a moda do exemplo A é o 5. Nossa, mas é só isso? Sim, se você tem dados brutos e quer a moda, é só procurar aquele valor que mais apareceu. Só tomem cuidado, que é um erro comum, a pessoa às vezes achar que a moda é 4 porque aparece 4 vezes. Não, a moda é o valor que apareceu tantas vezes. Então, no nosso exemplo A moda é 5. Agora vamos ver o exemplo B, que ele tem algo um pouquinho diferente. Na letra B, o 11 aparece 2 vezes, o 13 aparece 4 vezes, o 14 aparece 2 vezes, o 15 aparece 3 vezes, o 16 uma vez e o 17 4 vezes. Gente, olha só, o 13 apareceu 4 vezes e o 17 também apareceu 4 vezes. Então aqui nós temos um caso onde não temos apenas uma moda, porque os que mais apareceram em quantidade igual. Então tem uma primeira moda, que eu vou chamar de MO1, tá? Vou usar esse MO para indicar que é moda, que é o 13. Mas também tem uma segunda moda, que eu vou chamar de moda 2, que é o 17. Ambos apareceram 4 vezes e foram os que mais ocorreram nessa sequência. Mais um exemplo, a letra C. Vocês vão perceber na letra C que nenhum elemento se repete, ou seja, cada elemento apareceu apenas uma vez. Mas e aí? Se a moda é o valor que aparece com maior frequência e não tem valores que se destacaram, porque todos aparecem iguais, é um exemplo onde vamos concluir que simplesmente não tem moda. Bom, aproveito aqui para introduzir um pequeno conceito teórico também bem simples. Na nossa letra A, nós tivemos apenas uma moda. Quando isso acontece, ela é chamada de série unimodal. Então, apenas uma. Na letra B, nós temos 2 modas. Então, muitas vezes vai aparecer para vocês, né, na bibliografia, como bimodal. E se fossem 3, trimodal e assim por diante.
Mas eu prefiro trazer uma classificação que resume tudo isso. Então, tem mais de uma? Eu posso chamar simplesmente de multimodal. Talvez em algum lugar você já tenha lido como plurimodal. Tem o mesmo significado. E, finalmente, quando você não tem moda, dizemos que aquela sequência é uma sequência amodal. Bom, só para concluir essa parte inicial, o cálculo em si é bem simples, como vocês viram. Na verdade, nem tem cálculo. É só percepção de quantas vezes e o que mais aparece é a moda. Para a estatística, como medida e parâmetro, só é interessante esse primeiro caso. Porque a ideia da medida estatística é exatamente você resumir valores em um só. Então, a média, nós estudamos em outro vídeo, cada distribuição tem apenas uma média. Nós vamos estudar daqui a pouco a mediana, mas já estou adiantando, mediana também vai ser apenas um valor. Então, para estudo estatístico, em geral, os exercícios priorizam esse primeiro. É o que vocês devem encontrar em exercícios que envolvem cálculos. Exercício onde você tem apenas uma moda. Mas é interessante saber a teoria, porque de repente a banca resolve cobrar, e agora vocês já têm noção, então, da diferença entre unimodal, multimodal e amodal. Bom, para tornar mais interessante a aula, eu sempre tento trazer alguma questão de concurso para aquilo que nós estudamos. Então, nós já estudamos o conceito de moda para dados brutos, já vamos fazer aqui uma questão de concurso. O valor da moda e da média do conjunto de dados A igual a 5, 4, 3, 2, 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4 são respectivamente iguais a... Vocês vão perceber que o exercício pede duas coisas. A moda, acabamos de aprender, mas também a média, que foi assunto de outra aula. E eu fiz isso porque é muito comum as bancas cobrarem questões como essas, pedindo não apenas uma, às vezes duas, às vezes três coisas. Então já estou acostumando vocês com isso. E até uma chance de revisar um pouquinho também o que nós vimos na aula anterior. Bom, vou começar aqui pela moda. Uma coisa que eu já vou adiantar é, eu não preciso colocar em ordem para determinar a moda. Claro que quando os valores estão em ordem, fica mais fácil contar quantas vezes aparece. Mas aqui dá para fazer também. Por exemplo, o 5. Vocês vão perceber que o 5 aparece uma vez só. E normalmente na resolução eu vou cortando, porque se eu esquecer algum, depois eu sei qual eu esqueci. O 5 aparece apenas uma vez. O 4. O 4 aparece uma, duas vezes. Por enquanto é o que mais aparece, mas eu tenho que olhar tudo antes de concluir. Então, escrevendo aqui o 3 duas vezes. O 2. O 2, vocês vão perceber que ele aparece 3 vezes. O 1 aparece 2 vezes. E, finalmente, o 0, que aparece apenas uma vez. E o bom de ir riscando é que agora eu sei que eu já passei por todos eles. Gente, o que é que mais apareceu aqui? O 2, porque ele apareceu 3 vezes. Então, de uma maneira muito simples e direta, a moda é 2. É o valor que mais aparece. Bom, isso aqui já resolve o que nós tínhamos da aula de hoje, mas o exercício pede também a média. Então, quero lembrar vocês que a média aritmética simples, eu chamei de x barra, podia chamar de ME, é a soma dos valores dividido pela sua quantidade. Vou fazer mais aqui embaixo para caber. Então, eu vou somar todos eles. 5 mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, mais 0, mais 2, mais 1, mais 3, mais 2 e mais 4. Tudo isso vai ser dividido pela quantidade de valores que eu tenho. No caso aqui, nós temos 11 valores. Portanto, a soma de tudo deu 27. E aqui não dá para fugir, gente, tem que fazer a continha mesmo. E esse valor vai dar aproximadamente 2,45. Não estou preocupado com o arredondamento. E, na verdade, quando desse 2,4, você já poderia parar. Porque já dá para chegar aqui na resposta que nós queremos. Então, nosso x dá aproximadamente 2,45. Bom, nas alternativas que foram dadas, vocês vão encontrar aqui o gabarito na letra D. Respectivamente, tá? Cuidado com essa palavra, é nessa ordem. Primeiro a moda, depois a média. Então, a moda deu 2 e a média deu aproximadamente 2,45.
que aqui ele colocou até com mais casas. Portanto, gabarito, letra D. Mas também está previsto no edital que a gente saiba fazer o cálculo quando você tem valores agrupados em classe. Só que esses valores agrupados em classe, eles podem ser uma distribuição pontual, quando cada linha de valor é representado por apenas um, e também pode ser por intervalo, quando você tem em cada linha faixas de valores. Isso já está bem explicado em vídeos anteriores, então aqui eu estou sendo um pouquinho mais objetivo. O fato é, vamos aprender agora a calcular a moda quando estivermos diante de uma distribuição pontual. Percebam que o conceito é o mesmo que eu tinha passado para vocês quando a gente falou sobre dados brutos. É o valor da variável que possui maior frequência, que ocorre mais. Só que aqui essa palavra frequência ela é mais interessante, porque quando a gente tem uma distribuição de frequências, essa segunda coluna, em geral ela é a segunda, ela já é a coluna das frequências, mesmo que não esteja escrito com essas palavras aqui. Então, vai ser também muito simples e direto encontrar a moda para esses casos. Isso porque eu não tenho nem o trabalho de sair contando quantas vezes o valor aparece, como eu tinha feito anteriormente. Isso já está feito. Então, só interpretando um pouquinho a tabela, aqui na primeira linha, fala que 0 talões de cheques ocorreu com a frequência de 40. É como se o 0 se repetisse 40 vezes. Só para ler o enunciado aqui, cada valor dessa primeira coluna representa quantos cheques os clientes pegaram. Então, um talão de cheque, isso ocorreu 50 vezes. É como se eu tivesse o 1 repetido 50 vezes. E assim por diante. Então, qual o valor que tem maior frequência? Aquele cuja coluna da frequência seja maior. Nesse caso, o maior valor de frequência é a frequência de 70. E eu vou aproveitar isso daqui para dar um novo nome, uma coisa nova para vocês. Aquele valor na coluna das frequências que for maior, eu destaco que ele vai fazer parte da chamada classe modal, ou classe da moda. Muito, muito cuidado, ele não é a resposta, porque ela é frequência. Qual valor apareceu 70 vezes? Aí você associa a variável que está na primeira coluna, ou seja, o 2. O 2 é a moda. Em outras palavras, imagina que você tem o 2 se repetindo 70 vezes. É o que mais ocorre, então ele já é a resposta. Alguns vão estranhar, cadê o cálculo? Não tem. Praticamente conceitual. Cai uma questão dessa praticamente de graça, se pedir somente isso. Então, finalizando, já vamos fechar aqui e responder qual é a alternativa correta. Ela está na letra C, porque ele só perguntou isso. Qual o valor da moda? Então fica aí a dica, se tiver uma distribuição pontual e pedir a moda, procure na coluna das frequências o maior valor, mas a resposta será a variável que é representada dentro dessa linha, dentro dessa classe. Mas quem está acompanhando a aula sabe que também temos valores agrupados em classe por intervalo. Vamos ter um exemplo logo na sequência. Mas antes eu preciso colocar uma formulazinha para vocês. Peço que não se assustem, tá? Eu vou explicar calmamente e até aqui vou dar umas dicas que vai facilitar para vocês. Então, quando você tem valores agrupados em classe, o início é igual. Você vai procurar na coluna das frequências qual o maior valor. E aí eu vou destacar como sendo a classe modal. A diferença é que quando ela era pontual, ao encontrar a classe modal, olhava a variável, que só tinha um valor, já era a resposta. Agora nós vamos ter uma faixa de valores e dentro dela uma formulazinha matemática para chegar no resultado. Também destaco que não existe apenas uma fórmula possível, mas eu peguei aquela que é a mais comum, já que o nosso curso são noções de estatística, não é nada, pelo menos espera-se que não seja tão avançado. Então eu peguei a mais comum, que é a moda de Zuber. Ela diz o seguinte, a moda é o L minúsculo, eu fiz uma fonte aqui, não ficou muito legal, mas eu vou corrigir, quem tiver imprimido a apostila pode corrigir aí também. Isso aqui é um L minúsculo, tá? Mais delta 1 sobre delta 1 mais delta 2 vezes H. Mas o que significa cada uma dessas coisas? Esse L é o limite inferior da classe modal. Eu prefiro explicar isso dentro do exemplo depois, então não se preocupe, vocês vão entender. Estou só apresentando a fórmula antes. O delta 1 é a frequência da classe que eu marquei, da classe modal, menos o da classe anterior, que é a que está acima dela ali na tabela.
O ΔH é a mesma frequência da classe modal menos a posterior. E o H é a amplitude, é o intervalo que é usado dentro daquela classe. Vamos colocar isso em prática, que eu tenho certeza que vai ficar muito mais claro para vocês. E esse exemplo já é também uma questão de concurso. Em uma corporação, o sargento mediu a altura de 50 soldados e construiu a seguinte distribuição de frequências. Na primeira coluna, as alturas, eu aproveito para dizer que aqui estão as variáveis. E na segunda coluna, o número de soldados. Aqui está a frequência. O que eu percebo nas variáveis? Que eu não tenho apenas um valor em cada linha, eu tenho uma faixa. A primeira vai de 150 a quase 158. Numa linguagem mais comum, a altura de 150 centímetros a menos de 158. Porque na segunda eu tenho de 158 a menos de 166 e assim por diante. Por isso ela é por intervalo. E claro, cada classe dessa é associada a uma quantidade. A primeira classe ocorreu 2 vezes, a segunda 7 vezes e assim por diante. Bom, o que eu apontei para vocês anteriormente para resolver uma questão como essa? Primeiro, encontre a classe modal. Muito simples. Seria aquela classe que tem a maior frequência. Coluna de frequências, o maior valor aqui é o 24. Não é a resposta, mas eu sei que é aqui nessa linha que se encontra a moda. E eu chamo isso de classe modal. Mas o resultado não está na coluna de frequência, ela é uma variável. A questão é que agora, ao invés de ter um valor pronto, eu tenho uma faixa. Eu só posso concluir que ele tem que estar dentro dessa faixa de 166. E embora eu saiba que é quase 174, como cálculo eu posso até considerar que poderia ser 174, tá? É possível. Então eu sei que há algum valor dentro dessa faixa, mas não sei qual valor é. Claro que saber disso já eliminava algumas alternativas. Já eliminava a letra D, porque 190 não está dentro dessa faixa, e já eliminava a letra E, porque 50 também não está dentro dessa faixa. Mas e aí? Agora eu vou usar aquela fórmula que eu apresentei há pouco, a fórmula de Zuber. Bom, eu vou aproveitar até para explicar o que é cada coisa. O que é o L minúsculo? Limite inferior. Então, se a minha classe modal é de 166 a 174, ele é o menor valor que representa essa classe. Ele é o 166. O que é o F? É a frequência da própria classe modal. É exatamente o valor que eu destaquei aqui, que é o 24. O que é o F ante? É o anterior a ele. Então, eu vou pegar o de cima aqui, que é 7. O que é o F post? É o posterior a ele. Vou pegar o de baixo, que é o 13. E o que é o H? H é o intervalo da classe. Se ele vai de 166 até 174, dá para perceber que isso aqui vai dar 8. Mas se você não enxergar direto, é só subtrair. 174 menos 166, que vai dar exatamente 8. Eu substituí aqui, na verdade mostrei o que é cada valor, pensando agora na fórmula. A fórmula é assim, moda é o L minúsculo mais ΔI sobre ΔI mais ΔI vezes H. Onde esse ΔI é a frequência da classe modal menos anterior. Eu vou aproveitar e já vou calcular. Classe modal 24, anterior 7. Então eu faço 24 menos 7. Isso vai dar 17. O ΔI é o F menos o F posterior. Então é o 24 menos o 13, que é o de baixo. Isso daqui vai dar 11. E aí sim eu vou substituir na fórmula. Meu espaço aqui está pequeno, então eu vou fazer aqui embaixo, tá? O que é a moda? O limite inferior, já expliquei que ele é o 166, mais o ΔI, que eu acabei de calcular, deu 17, dividido pelo próprio ΔI mais ΔI. Gente, se você já estudou isso antes ou vai pesquisar em outras fontes, você vai encontrar essa forma às vezes um pouquinho diferente. Ao invés de chamar de delta, ele joga os F's aqui dentro. Às vezes ele junta, põe 2F. A mesma fórmula, tá? Eu achei que assim ficaria mais fácil calcular o delta primeiro e depois substituir diretamente. Vezes o H, que é o intervalo, que é
8. A gente faz essa continha aqui, vai dar 166 mais. Se eu multiplicar primeiro, porque eu posso fazer isso, vai dar 136. E o denominador 17 mais 11 dá 28. Ficou 166 mais o resultado dessa divisão. Eu vou fazer só aqui o 4,8, não preciso fazer com muitas casas, já dá para ter uma ideia. Se eu somar isso daqui, vai dar 170,8. Matematicamente, esse seria o valor mais exato, o mais próximo do valor exato que eu poderia encontrar. Mas agora eu preciso encontrar a alternativa, que é o gabarito. Vocês não vão ter 170,8. Então, gente, é por aproximação mesmo. Né? O ideal aqui seria ter um 171, que seria um arredondamento. Mas o mais próximo que eu tenho de 170,8 é o 170. E ele sim já é o gabarito, então, da nossa questão. Quero chamar a atenção que isso aqui já é um pouco mais trabalhoso. Eu uso muito em estratégia, quando tem fórmulas envolvidas, que é anote a fórmula, tente fazer exercícios com a fórmula do lado e depois, mais próximo da prova, provavelmente você já vai ter decorado muitas das fórmulas. Mas se alguma delas ainda não tiver decorado, aí você se esforça um pouquinho e decore. Se você preocupar com isso agora, vai atrapalhar o próprio entendimento da questão e vai te travar o estudo. Então a minha sugestão é essa. Por enquanto estão autorizados a utilizar as anotações com as fórmulas, até você entender bem como resolver as questões e depois, mais próximo da prova, se for o caso, você tenta decorar. Vamos falar agora sobre outra medida estatística, outra medida de tendência central, que é a mediana. Conceitualmente, é o valor que divide o nosso rol em duas partes, cada qual com a mesma quantidade de elementos. Eu vou chamar a atenção para uma palavrinha aqui. Aqui, embora eu tenha citado que a gente vai aprender em dados brutos, essa medida estatística me obriga a colocar os valores em ordem. A média não me obriga, eu posso fazer fora de ordem. A moda não me obriga, posso fazer com eles fora de ordem, mas a mediana me obriga. Então fica aí mais uma dica essencial para o entendimento da matéria. Sempre que você for fazer um exercício, ele te der dados brutos, que são valores em sequência fora de ordem, primeiro ordene. Tá bom? Vocês vão ver meus exemplos para facilitar que eles já estão em ordem. Até por isso eu chamei de dados brutos, mas os dados brutos já foram transformados em rol. Mas depois vocês vão ver em exercícios que isso passa a ser uma obrigação quando a gente fala de mediana. E por quê? Porque a mediana das medidas de posição é aquela que leva isso bem a sério. O que vai indicar qual é a mediana é exatamente a posição em que ela está naquela sequência. Vai ficar mais claro a partir dos exemplos. Então vamos começar falando de dados brutos, que eu já adiantei. Dados brutos é quando você tem uma sequência sem organização. Obrigatoriamente ele vai ser transformado em um rol, que é o que acontece nos nossos exemplos. Então veja esse primeiro caso. Eu tenho uma sequência 4, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 11 e 14. Pelo conceito, primeira obrigação é estar em ordem, já está, já é um rol. E ele fala que cada parte tem que ter a mesma quantidade de elementos, dá para fazer visualmente. Então, só para provar, o que acontece se eu falar que a mediana é 8? Eu vou ter 4 valores antes e 4 valores depois. Então, a mediana é 8. Está pronto. Só que eu ensino a técnica porque nem sempre a gente enxerga isso tão diretamente, principalmente se a quantidade de valores for maior. Que técnica é essa? Primeira coisa que vocês vão fazer, contar quantos valores tem. Então, nós temos aqui 9. Eu vou chamar isso de N. Temos 9 valores nessa primeira sequência. E aí, se esse N é ímpar, eu vou determinar a posição que a mediana ocupa, vou chamar isso de pós, por uma formulazinha matemática, que é o N mais 1 sobre 2. Então vamos para esse exemplo mesmo. O N é 9, ele é ímpar. Então a posição da mediana será 9 mais 1 sobre 2, que dá 10 sobre 2, que é 5. Mas o que esse valor representa? Que eu estou com uma sequência onde a mediana ocupa a quinta posição dessa sequência. Aí eu começo a contar. Está em ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinta posição.
que está ocupada exatamente pelo 8. Ah, mas eu já tinha contado o final do filme? Mas eu fiz de propósito para mostrar para vocês que muitas vezes você não precisa nem da fórmula. Se você consegue localizar, mesmo visualmente, qual o valor que está ali no meio, ele já é a mediana. Dispensaria até esse cálculo, tá? Mas o cálculo ajuda quando você não consegue enxergar isso tão diretamente. Resposta, mediana, vou chamar de MD. Ele é o valor que está na quinta posição, ele é o 8. Muito cuidado com isso também, tá? A resposta não seria 5. A resposta é o valor que está na quinta posição, que para esse exemplo é exatamente o 8. Vamos ao segundo exemplo. Tem uma sequência aqui, 6, 6, 7, 8, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 19, 21. Primeira coisa, vocês vão observar se esses valores estão em ordem. Aqui já estão. Então, posso ir para o próximo passo. Qual valor ocupa a posição central? Bom, eu falei que a primeira coisa é contar. Quantos valores nós temos aqui? Nesse caso agora, nós temos 12 valores. E por aqui já temos algo diferente do anterior. O n é par. Ah, eu não vou fazer isso visualmente? Não, esse eu prefiro fazer pela regrinha, tá bom? Depois vocês vão entender por quê. Se o n é par, a princípio eu não consigo ter apenas um valor no meio. Eu tenho 2. Então eu vou chamar de pós 1, para saber qual é o primeiro. E a fórmula passa a ser simplesmente n sobre 2. E vou ter um pós 2, que seria o próximo. Esse n sobre 2, o resultado mais 1. Pegando nosso exemplo aqui já. Então, nosso pós 1, já que o n é 12, quantidade de elementos, é 12 sobre 2, é 6. Então, eu vou ter uma primeira mediana que está na sexta posição daquela sequência. E meu pós 2? Seria o 12 sobre 2, só que mais 1. Ou seja, 6 mais 1, que é igual a 7. Então, também vou precisar do valor que está na sétima posição. Tá, então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Valor que está na sexta posição é o 11. Vou chamar por enquanto de mediana 1. Mas também o valor que está na sétima posição. Então também vou ter o 15. Que eu vou chamar de mediana 2. Acontece que eu não posso ter duas medianas. Aqui, como medida estatística, eu preciso substituir ou representar uma sequência de valores por apenas um. Isso acontecia com a média. Na moda, eu expliquei que se tiver mais de um, muitas vezes nem tem interesse, então os exercícios normalmente fazem em caso onde só tem um. E mediana, obrigatoriamente, tem que ser 1. Mas e agora? Então, eu vou fazer agora um cálculo matemático bem simples. Média aritmética dos dois. Ou seja, eu vou somar e dividir por 2. Isso aqui vai dar 11 mais 15, que é 26, que dividido por 2 vai dar 13. Essa é a resposta. A mediana é 13. Bom, mas e aí? Cadê o 13 ali? Gente, não temos o 13. Se ele tivesse, ele estaria aqui. Mas olha que interessante. Quantos valores eu tenho menores que 13, ou menores ou iguais a 13? 6. Quantos valores eu tenho de 13 para mais? 6. Então, também uma dica. A mediana não é um valor que necessariamente tenha de existir. Ele tem que ser apenas uma referência onde eu garanta que metade dos valores estão antes dele e metade dos valores estão depois dele. Eu não digo maior e menor porque esse primeiro 11 podia ser 13, o segundo também aqui o 15. Não faz diferença. O fato é menor ou igual ou maior ou igual. Então, repito. Quando você tem uma quantidade ímpar de valores, você consegue identificar um valor ali que realmente existe na sequência e ocupa a posição central. Quando a quantidade é par, você vai calcular uma média dos valores. Pode coincidir até dele existir, mas ele pode não existir, como aconteceu no exemplo. Mas continua valendo a teoria, que ele vai dividir o rol em duas partes, cada qual com a mesma quantidade de elementos. Então esse é o procedimento quando vocês têm os valores em dados brutos. Lembrando, claro, que se estão em dados brutos, você coloca em ordem para transformar em rol antes de qualquer outra análise. Vamos fazer uma questão de concurso sobre isso.
Uma sequência de números 5, 7, 3, 0, 2, 1, 7, 8, 3. A tabela precedente apresenta uma amostra de X ocorrências de furtos em comércios locais, registradas em 10 dias e selecionadas aleatoriamente. Se ME denota a média amostral e MD representa a mediana amostral de X, sabe-se que a diferença de média menos mediana se relaciona com a medida de assimetria. Para esse conjunto de dados, o valor de D é igual a. Mais para o final da aula, eu vou comentar rapidamente essa ideia de assimetria, embora não esteja diretamente previsto no edital. Então não se preocupem com isso agora, tá? Depois eu comento. O fato é que esse exercício, o que ele quer na prática é que você calcule a média, calcule a mediana e faça a diferença entre esses dois valores. Bom que a gente relembra também conteúdo aí de outra aula. O que é a média? A média é a soma dos valores. Lembra que ao invés de ME eu tinha ensinado com X barra, mesma coisa, tá? Que eles preferem chamar de ME. O nome que você vai dar não vai interferir tanto, o importante é o cálculo. Que é exatamente você somar todos eles e dividir pela quantidade. Aqui eu vou somar os 5, mais 7, mais 3, mais 0, mais 2, mais 1, mais 7, mais 8, mais 3. Tudo isso vai ser dividido pela quantidade de valores, que nesse caso são 9. A questão traz um errinho, não sei se alguém questionou isso na época, porque ele tinha colocado que são 10 dias, então teria que ter 10 valores. Mas eu não vou me preocupar com isso, eu contei e vi que são 9, claro que vou fazer com a quantidade que eu tenho, né? Senão nem daria certo. Então a soma disso daqui deu 36, e 36 dividido por 9 é igual a 4. Então a média nós já temos. Gente, percebam que eu não precisei colocar os valores em ordem para calcular a média, mas a mediana eu preciso, acabamos de estudar isso. Então eu vou começar aqui colocando os valores em ordem crescente. Então primeiro eu começo com 0, e aí se quiser ir cortando, tá, para ficar mais fácil. Só tome cuidado, se você for fazer a mediana primeiro, ao cortar, que você não perca a visibilidade do número. Apesar que você vai escrever ele aqui de novo, mas vai que você erra na hora de anotar, então é bom não rabiscar a prova demais, caso você precise voltar para rever alguma coisa. Mas do jeito que eu estou fazendo aqui, dá para enxergar mesmo cortado, é só para não esquecer. Depois eu tenho 1 uma vez só. Depois eu vou ter o 2 uma vez só. Depois eu vou ter o 3 duas vezes. Gente, eu anoto duas vezes, tá? Ele apareceu duas vezes. Depois eu vou ter aqui, pensando em ordem, eu vou ter o 5 uma vez só. Depois eu vou ter o 7 duas vezes. E finalmente eu vou ter o 8. Ok, quantos valores eu tenho aqui? 9. Então meu N é ímpar. Vou escrever aqui N igual a 9. São 9 valores. O N é ímpar. Então, se eu não quiser fazer visualmente, quiser calcular, a posição da mediana vai ser N mais 1, ou seja, 9 mais 1 sobre 2, que dá 10 sobre 2, que é igual a 5. Cuidado, tem gente que errou essa questão porque achou que a mediana era 5. Não, isso aqui quer dizer que ela ocupa a quinta posição. Mas qual o valor que está na quinta posição dessa sequência já em ordem? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então a mediana é 3. Bom, então ele quer calcular aqui um D maiúsculo, que é a diferença entre a média, que ele chamou de ME, e a mediana. A média deu 4, a mediana deu 3. Então 4 menos 3 dá 1, na verdade dá 1 positivo. Por isso, o gabarito da questão está na letra D. Percebam que determinar a mediana com valores ali, dados brutos, é bem simples. Mas fiquem bastante atentos para perceber que se os valores estiverem fora de ordem, primeiro ordene antes de determinar esse valor. Vamos falar agora sobre a mediana quando a gente tiver uma distribuição agrupada em classe na forma pontual. Ela vai ser a variável naquela classe onde a frequência acumulada é a primeira maior ou igual à posição. Talvez falando assim fique um pouco confuso, vamos colocar em prática então com exemplo. Em uma instituição financeira, 55% dos clientes não possuem seguro,
20% possuem um seguro e o restante 2 seguros. A média e a mediana do número de seguros que cada cliente possui são, respectivamente. O primeiro ponto aqui consiste em você entender que isso daqui é sim uma distribuição agrupada em classe de maneira pontual. Já expliquei em outro vídeo que se a gente for seguir o rigor da estatística, toda série estatística representada numa tabela tem que começar com um título e um monte de detalhes. Mas aqui, como é a parte só matemática que está sendo cobrada, eu vou deixar essas formalidades de lado e vou ser bem objetivo. Então, na verdade, ele está relacionando a quantidade de seguros, vou chamar só de seguros, com a porcentagem dos clientes. Vou chamar só de clientes. Ou seja, ele fala que 55 não possui seguros, ou seja, tem uma quantidade zero. Está em porcentagem, mas eu consigo resolver indiferente está em porcentagem ou se tiver em valor absoluto. Ele fala ainda que um seguro ocorre em 20% daqueles clientes. Então, a quantidade de seguros está relacionado com o 20. E, finalmente, o restante 2. O que é o restante? Se nós estamos falando de porcentagem, o total das porcentagens tem que dar 100%. Então, quando ele fala de restante, é você imaginar o que falta para dar 100%. Já tinha 55 mais 20, ou seja, já tinha 75. Então, falta 25 para fechar o meu total, que é igual ao 100%. Viram? Então, esse enunciado em forma de texto, na verdade, é uma distribuição, né, que chamamos agrupados em classe, só que de maneira pontual. Bom, ele pede a média e pede a mediana do número de seguros que cada cliente possui. Já tinha adiantado para vocês que é muito comum em questões, essa inclusive é da banca Sesgran Rio, que ele não peça apenas uma coisa, tá bom? Então vamos lá. Se eu for fazer a média, eu vou aproveitar que nós já aprendemos, vou relembrar aqui o que nós aprendemos para a média. A gente vai criar aqui uma coluna para a gente calcular cada frequência multiplicada por cada variável. Onde está a frequência, gente? É a quantidade de clientes, a porcentagem de clientes. O que é o meu XI? Quando a distribuição é pontual, esse XI já é o valor da variável. Então, multiplicar a frequência FI por XI na primeira linha é multiplicar 55 vezes 0, que dá 0. Na segunda linha, é multiplicar 20 vezes 1, que dá 20. E na terceira linha, multiplicar 25 vezes 2, que dá 50. Quando eu somo isso daqui, dá 70. E a minha média, que pode chamar de ME ou de X barra, é exatamente esse total da somatório do FI e XI pela quantidade. Que aqui lembra que eu estou calculando como porcentagem, mas estou associando como se fosse uma quantidade mesmo. Então, seria 70 dividido por 100. Normalmente, eu dividiria, mas se a gente olhar as alternativas, estão dadas em forma de fração. Então, o que eu vou fazer é só cortar um zero em cima e embaixo e já descobri que a média é 7 sobre 10. A verdade é que eu já sei a resposta, né? A única que tem aqui a média como 7 sobre 10 é a letra C. Mas eu não vou parar aqui, até porque o grande objetivo é ensinar a mediana com dados na forma da distribuição pontual. É a novidade aqui, tá? Eu vou fingir que eu não sei o gabarito, já sabemos, né, que é a letra C. Mas eu quero agora sim focar no principal ponto, que isso daqui foi revisão do nosso vídeo anterior, né? Cálculo da média com dados em frequência. Como é que eu determino a mediana? Gente, eu mostrei para vocês, vou até voltar aqui, que a mediana é a variável da classe cujo valor de frequência acumulada seja a primeira maior ou igual à posição. Bom, vamos com calma. Ele fala que eu tenho que olhar na frequência acumulada. Eu não tenho ainda a frequência acumulada, então eu vou criar aqui uma coluna para determinar a frequência acumulada. Já temos vídeo também sobre isso, quem quiser depois retorne aí, mas aqui eu vou relembrar. A primeira frequência acumulada é a própria frequência simples. Não tem nada antes para acumular.
A partir daqui, eu vou somando o valor dela com a frequência simples da próxima. Então, aqui seria 55 mais 20, que vai dar 75. E a última vai ser o 75 acumulado mais a frequência da próxima, 75 mais 25, que dá 100. Lembra que a última frequência acumulada bate com o total. Mas aqui diz que a mediana seria aquela classe cuja frequência acumulada é a primeira, maior ou igual à posição. Bom, aqui eu vou fazer um comentário, eu acho muito importante, em relação à posição. Nós aprendemos nos dados brutos a calcular essa posição por umas formulazinhas. E elas até valem aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma quantidade par de valores, que é 100. O que diria lá a teoria? Diria que eu teria duas posições. Uma que é n sobre 2 e a outra n sobre 2 mais 1. Mas olha só o que acontece se eu fizer isso. Ó, n par. Eu vou ter uma posição 1, que vai ser 100 dividido por 2, que dá 50. E uma posição 2, que é o próximo, que é ele mais 1, que vai dar 51. Usando a teoria, né? Eu acabei de mostrar a teoria e agora pela primeira vez eu vou aplicar. Eu vou procurar na coluna das frequências acumuladas o primeiro valor maior que 50. Já vai ser o 55. E lá fala que a mediana é a variável dessa classe. Ou seja, a mediana seria 0. Mas se eu chamar isso de mediana 1, então ela seria 0. Por que eu estou fazendo mediana 1 e eu vou fazer a 2? Porque a quantidade é par. Agora, olha só, gente. Se eu aplicar de novo a mesma regra, o primeiro valor maior que 51 também é o 55. Ou seja, a mediana 2 também seria 0. E o que acontece se eu agora fizer a média aritmética das duas? 0 mais 0 dividido por 2, 0 sobre 2, que dá 0. Onde eu quero chegar? Na grande maioria das vezes, se você usar essa regrinha daqui do n par, do pós 1 e pós 2, as duas medianas tendem a dar iguais. Tem raríssimas exceções, muitas vezes a banca até evita, porque isso causa muita discussão. Então, grande parte das vezes, se você considerar só o n sobre 2, já vai dar certo. Inclusive, se vocês estudarem por outros materiais, tem professores que ensinam assim. Se é distribuição de frequência, n sobre 2. Não está totalmente errado, mas eu quis deixar bem claro que poderia acontecer um caso ou outro onde daria um numa classe e outro em outro, e realmente a média seria diferente. Mas fica aqui mais uma dica. Né, se na hora ali da prova, se você tiver com pressa ou não quiser se preocupar tanto com isso, fizer o n sobre 2, há muita chance de já dar certo, né, que já chegaria aqui no zero diretamente. Fica essa observação. Bom, gente, mas e aí? Quer dizer então que a mediana é 0, a média tinha dado 7 sobre 10. Já tinha o gabarito na verdade, né, a letra C, média 7 sobre 10 e mediana igual a 0. Lembra que o grande objetivo aqui era, na verdade, explicar a regrinha da mediana. Então, eu vou dar uma repassada. Construí uma coluna de frequência acumulada, calculei a posição, usando a teoria lá dos dados brutos, e marquei a primeira frequência acumulada maior que a posição. Maior ou igual, né, no caso. E a variável que está nessa linha já é a resposta. Lembra que aqui nós estamos diante de uma distribuição pontual. Então, quando eu for olhar a variável, ela só tem um valor e por isso ela já é a resposta. Mas e se eu não tiver apenas um valor, tiver uma faixa de valores que seria agrupados por classe? Vamos aprender agora na sequência. Se eu tenho valores agrupados em classe, que seria a distribuição por intervalo, encontrar a classe mediana vai ser da mesma maneira que eu acabei de ensinar. Eu vou construir uma coluna de frequências acumuladas e vou procurar o primeiro valor maior que a posição. Depois, eu vou ter apenas uma faixa de valores. Aí eu vou ter que usar uma fórmula matemática, que é a que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. A mediana, então, será o L minúsculo, onde esse L minúsculo é o limite inferior da classe mediana. O pós é a própria posição, menos a frequência acumulada anterior, que é exatamente a frequência acumulada logo acima, dividido pela frequência simples da classe mediana,
multiplicada pela amplitude de classe, ou intervalo, que é o H. Vamos também aplicar isso na prática com um exemplo. O valor da mediana da distribuição de frequência apresentada na tabela é... Aí nós temos a faixa etária de defensores públicos, né? Primeira classe, 10 a menos de 20, são 40 defensores. 20 a menos de 30, são 45 defensores. 30 a menos de 40, 31, e assim por diante. Percebam que é uma distribuição por intervalo. Bom, a coluna de frequência é essa daqui. Ele quer a mediana, então eu vou construir aqui uma coluna de frequência acumulada, exatamente para conseguir determinar a classe da mediana. E aqui reforço, eu vou usar a mesma estratégia que eu ensinei para distribuição pontual. Né? Eu vou pegar a frequência acumulada, a primeira é o próprio 40, e a partir daqui eu vou somando com o próximo. Então eu tenho 40 acumulado, com mais 45 do próximo, eu vou ter 85. Tem 85 mais 31 do próximo, 116. Tenho 116 mais 32 do próximo, 148. Tenho 148 com 12 do próximo, 160. Última frequência acumulada bate com o total. Agora eu vou calcular o pós. Como o n é par, então eu vou ter um pós 1, que é n sobre 2, e um pós 2, que é n sobre 2 mais 1. Embora, já tenha dito em outro momento, que se você considerar apenas o n sobre 2, tende a dar certo. Vamos conferir realmente se isso aqui vai acontecer. Então, 160 é o n, né? A quantidade de valores da coluna de frequência. E 160 dividido por 2 dá 80. Mas meu pós 2 seria o próximo. 160 dividido por 2 mais 1, que vai dar 80 mais 1, que é 81. O que vocês vão perceber? Que a primeira frequência acumulada maior que o 80 é o 85. Mas maior que o 81 também é. Então, como eu tinha dito, em geral a gente simplifica e considera a posição apenas n sobre 2. Até porque agora eu vou ter que jogar numa fórmula, eu vou precisar desse pós. Então é interessante a gente trabalhar com um valor só. Por isso eu vou trabalhar com o 80. Bom, por enquanto o que eu posso dizer? Que essa segunda linha é a classe mediana. E que a variável dessa classe está nessa faixa de 20 a menos de 30. Em outras palavras, eu sei que a mediana tem que ser um valor nessa faixa aqui. O que já me permitiria descartar algumas possibilidades. Eu já descartaria a letra D, que é 33, e já descartaria a letra E, 18, porque estão fora dessa faixa. Os demais são possíveis, então agora eu vou ter que calcular. Bom, essa é a fórmula matemática que eu apresentei para vocês. L minúsculo pós F anterior maiúsculo, F minúsculo e H. Vamos localizar isso no nosso exemplo. O L minúsculo é o menor valor dessa classe, então é o 20. Da classe que eu marquei, tá, gente? Da classe mediana. O pós... eu vou usar o próprio 80, já expliquei aqui para vocês, é uma simplificação que dá certo. O F acumulado anterior, cuidado, gente. F maiúsculo é o F acumulado. Se a classe mediana, o F é 85, eu vou pegar o anterior. Eu vou pegar o 40. A frequência simples da classe é o 45. E o intervalo entre 20 e 30 é 10. Mas se você não enxergasse, podia subtrair o maior menos o menor. 30 menos 20, nós temos um H igual a 10. Agora é usar a fórmula. Ele fala que a mediana é o L minúsculo, mais o pós menos o F anterior, dividido pelo F minúsculo vezes H. Meu espaço está pequeno, então eu vou passar aqui para o lado esquerdo embaixo, perto das alternativas. Então, o que seria? O L minúsculo, que é 20, mais o pós, que é 80, menos o F acumulado anterior, que é 40. Só estou substituindo os valores que eu já descrevi ali, tá? Dividido pelo F minúsculo, 45, vezes o H, que é 10. Gente, essa fração 80 menos 40, ela tem que ser feita primeiro aqui, tá?
Então, 80 menos 40 dá 40, dividido por 45 vezes 10. Agora, aqui tanto faz multiplicar primeiro ou dividir primeiro. O fato é que esse 20 aqui vai esperar e que 40 vezes 10 dá 400, que 400 dividido por 45 dá aproximadamente 8,9. Estou aproximando, dá 8,89 alguma coisa. A hora que eu somar, isso aqui vai dar 28,9. Bom, aí nós vamos ter que ir por aproximação. O 28,9 está muito próximo do 29. Então vamos considerar aqui o gabarito, que é realmente o gabarito oficial, que é a letra B. Então, recapitulando, se você pegar uma distribuição de frequência por intervalo, primeiro, calcule uma coluna de frequências acumuladas, calcule a posição, muitas vezes dá para simplificar como n sobre 2, localize a primeira frequência acumulada que esteja acima ou igual a essa posição, essa vai ser a faixa que você vai trabalhar. E depois localiza dentro da fórmula quais seriam os valores a partir dessa classe que você destacou. Bom, com isso daqui eu já poderia considerar o conteúdo fechado. Já ensinei o que é moda para dados brutos, para valores numa distribuição pontual e numa distribuição por intervalo. Também já ensinei a mediana para dados brutos, para a distribuição pontual e para a distribuição por intervalo. Acontece que a banca Sesgran-Hill às vezes vai um pouquinho além do simples uso da fórmula. Ela pede um pouco de interpretação. Então, como eu quero um curso bem completo, que vocês estejam muito preparados, trouxe aqui questões da banca Sesgran-Hill que vão utilizar o que nós aprendemos, mas também algum raciocínio, algum detalhezinho que eu quero apresentar para vocês. Considere a amostra de uma variável aleatória cujos valores estão todos expressos em uma mesma unidade. A nossa amostra é 36, 38, 26, 40, 40, 28, 46, 40, 38 e 28. Sobre essa amostra, tem-se que... Vocês vão perceber que as alternativas não pedem valores, mas pedem comparação. E para comparar, eu tenho que saber os valores. E ele fala de média, fala de mediana e fala de moda. Tenho que determinar os três. Então é um exercício bem completo. E depois ainda fazer algumas comparações interessantes. Vou começar aqui calculando a média. Posso chamar de ME ou posso chamar de X barra, como eu tinha feito. Gente, na prática, quando eu estou ali no concurso, eu não preciso escrever aqui 36 mais 38 mais 26. A gente perde tempo, ocupa espaço, mas eu tenho que fazer a soma. Então, se eu somar 36 mais 38, mais 26, mais 40, mais 40, mais 28, mais 46, mais 40, mais 38 e mais 28, vai dar 360. Mas vou dar uma dica para vocês como eu costumo fazer. Eu não gosto de montar todos eles já numa fila. Né? Acho que às vezes faz confusão. Mas também não vou fazer de 2 em 2. Aqui são 10 valores. Normalmente eu somaria os 4 primeiros, depois os 3 e os 3. E somaria os resultados. É uma sugestão, até a maneira que eu faço. Acho que fica mais tranquilo chegar nesses 360. Escolha seu método. São 10 valores, então divide por 10. Isso aqui vai dar 36. Agora a moda. Bom, a moda é o valor que mais se repete. Como eles estão fora de ordem, é um pouquinho mais trabalhoso. Então, se você quisesse, já poderia colocar eles em ordem pensando no cálculo da mediana. Mas se não quiser, você vai ficar bastante atento e vai perceber que o que mais se repete é o 40. Ele repete 3 vezes. Tem alguns que tem 2 vezes, enfim. O que mais se repete é a moda, isso é praticamente conceitual, não tem cálculo, porque são dados brutos. A moda desse exercício é 40, porque é um valor que se repetiu 3 vezes e foi o que mais apareceu. Agora, para mediana, aí eu tenho que colocar em ordem, não tem como fugir. Normalmente eu vou riscando, então menor é o 28, não, menor é o 26. Depois eu tenho o 28, que aparece 2 vezes. Depois eu tenho 36. Depois eu tenho 38, que aparece 2 vezes. Tenho 40, que aparece 3 vezes. E tenho 46. Aqui eu tenho uma quantidade par de valores. Né? O N já tinha adiantado, são 10 valores.
ele é par. Então eu vou ter a princípio duas posições, ou seja, a posição 1 que é n sobre 2, então 10 sobre 2 que é 5, quer dizer que uma delas está na quinta posição. E um pós 2 que é o próximo, é 10 sobre 2 mais 1, que vai dar 5 mais 1, que é 6, sexta posição. Então se eu pegar nessa ordem, 1, 2, 3, 4, o quinto valor é 38, seria uma mediana 1. E o sexto valor também é 38. Mediana 2 também é 38. Gente, se os valores são iguais, a hora que eu fizer a média, eu vou somar 38 mais 38 e dividido por 2, também vai dar 38. Pronto, eu já tenho a média 36, já tenho a moda 40 e já tenho a mediana 38. Isso é suficiente agora para resolver e acertar aqui, encontrar o gabarito da questão. Vamos ver o que diz cada alternativa. Letra A média é igual à mediana. Está errada, a média é 36 e a mediana deu 38. Então está errada a letra A, com um xizinho aqui. A média é maior que a moda, também está errado. A média é 36 e a moda é 40, então a moda é maior. Está errado. Gente, a letra C tem uma observação bem interessante, eu quero aproveitar e explicar isso para vocês. Se retirarmos um dos valores da amostra, a média necessariamente será alterada? Olha, gente, há uma confusão em relação a isso, por quê? Imagina aqui que a gente tira um valor qualquer. Então eu vou ter uma soma diferente e ao invés de dividir por 10, eu vou dividir por 9. Há grande chance de mudar o resultado. Mas eu posso garantir? Não. Sabe por quê? Se a média der um valor que existe e eu tirar exatamente esse valor, a média se mantém. Então olha só que detalhe que é interessante vocês saberem, até meio teórico. Se eu tenho uma média, aquele valor coincidentemente ele existe na sequência e eu retiro, a média se mantém. Ou se eu acrescentasse o 36 mais uma vez ali, né, aí ia ser 360 mais 36 dividido por 11, ia dar 36 do mesmo jeito. Então é uma teoria, né, que poderia ser cobrado, mais uma dica aí na nossa aula. Se cair agora vocês já não erram. Agora, posso garantir também que não será alterado? Também não posso. Mas por que a letra C está errada? Porque ele diz que se eu tirar um valor, necessariamente irá ser alterado. Isso só seria verdade se a média tivesse dado um valor que não exista aqui. Aí seria verdade. Qualquer valor que eu tirasse, a média mudaria. Então aqui está errado. Letra D. A mediana é maior que a moda? Bom, a mediana deu 38, a moda deu 40. Está errado, a moda é maior. E finalmente a letra E. A mediana é maior que a média. Essa sim. Mediana 38, média 36, mediana maior que a média. Gabarito letra E. Também quero aproveitar essa questão porque ela envolve todos três, média, mediana e moda, que nós já estudamos, para fazer algumas observações bem rápidas. Se quiserem, pode anotar aí. Primeira observação. A média ela é alterada por valores extremos. Vou anotar aqui também. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar os valores em ordem que é mais fácil. Se aquele último valor 46 fosse 460, a minha média mudaria muito. Ela passaria a ser 77,4. Então fica uma observação. Por que a gente fala isso? O que aconteceria com a mediana se esse último valor fosse 460? Nada. Ela continuaria sendo 38 do mesmo jeito, porque os valores continuariam na mesma ordem. Bom, o que mais que eu posso dizer? Que se eu simplesmente altero algum valor dessa sequência, eu não estou retirando, estou alterando, aí obrigatoriamente a média muda. Tá? Então, se eu altero algum valor, a média já fica diferente. O que acontece com a mediana se alterar um valor? Aí depende. Se eu altero algum valor que não seja a própria mediana, ou uma delas, também ela não vai se alterar.
Mas se eu alterasse aqui o 38 e ele virasse 39, aí ela mudaria. Então vê que depende. A mediana não necessariamente vai mudar. Ela pode mudar ou não, dependendo do valor que você alterasse. Há mais alguns detalhes importantes sobre a mediana, mas eu vou deixar para explicar aí na próxima questão. Só quero fechar dizendo que existe um negócio chamado simetria. Não está previsto, mas vou só comentar. A simetria vai ocorrer totalmente quando os três valores forem iguais, ou seja, a média igual a moda igual a mediana. Mas só como observação teórica mesmo, não vou entrar em detalhes em relação a isso, fugiria um pouco do objetivo aqui do nosso vídeo. A tabela a seguir mostra a distribuição de pontos obtidos por um cliente em um programa de fidelidade oferecido por uma empresa. Então você tem os pontos e as frequências com que essas pontuações ocorreram. A mediana da população desse cliente é o valor mínimo para que ele pertença à classe de clientes especiais. Qual a redução máxima que o valor da maior pontuação desse cliente pode sofrer sem que ele perca a classificação de cliente especial se todas as demais pontuações forem mantidas? Bom, ele é um exercício que pede um conhecimento um pouco mais avançado. Não estou dizendo que seja difícil, mas eu quero fazer aqui com vocês, porque se aparecer algo desse tipo depois, vocês já sabem o caminho. Bom, aqui, embora não precisasse, eu vou reescrever a tabela para colocar na vertical como a gente é acostumado. É engraçado que só de fazer isso ele já parece mais simples. Então eu vou ter pontos, frequência, onde 0 pontos ocorreu uma vez, 2 pontos duas vezes, 3 pontos 4 vezes, 4 pontos uma vez, 6 pontos uma vez, 8 pontos 5 vezes e 9 pontos uma vez. Ele fala que a mediana da pontuação é o valor mínimo para ser da classe especial. Então vou ter que calcular essa mediana. Como é que nós aprendemos? Como é a distribuição pontual, eu vou criar aqui uma coluna de frequências acumuladas, que eu vou chamar de F maiúsculo I. Como é que eu calculo isso? Primeira frequência acumulada é a própria frequência simples, e a partir daqui eu vou somando com o próximo. Então a próxima é 1 mais 2, que dá 3, depois 3 mais 4, que é 7, depois 7 mais 1, que é 8, 8 mais 1, que é 9, 9 mais 5, que dá 14, e 14 mais 1, que é igual a 15. O que mais nós já aprendemos nessa aula? Que a classe mediana estará naquela em que a primeira frequência acumulada for maior que a posição. Gente, a soma disso daqui dá 15. A posição, se eu quiser ser bem rigoroso mesmo, é n mais 1 sobre 2, porque o n é ímpar. Mas já deixei uma dica aí na nossa aula, que na maioria das vezes, se você puser n sobre 2, também vai dar certo. Mas se não quiser arriscar, então vamos fazer bem detalhado, de acordo com a teoria. N ímpar, pós n mais 1 sobre 2. Fica até melhor porque fica o número inteiro. Então vai dar 15 mais 1, que é 16, sobre 2, que é 8. Gente, não é a resposta, mas eu vou procurar a primeira frequência acumulada maior ou igual a 8. Então a gente vem nessa última coluna. O 1 não é maior ou igual, 3 não é maior ou igual, 7 não é maior ou igual, o 8, embora não seja maior, ele é igual. Maior ou igual está valendo. Gente, o que significa então? Que a mediana é a variável, no caso os pontos, dessa que eu chamo de classe mediana. Até aí nenhuma novidade, né? Aprendemos isso aqui na aula, a mediana é igual a 4. O que tem diferente agora? Ele quer que você interprete isso um pouco além. Olha só, vou ler de novo esse trecho. Qual a redução máxima que o valor da maior pontuação desse cliente pode sofrer sem que ele perca a classificação de cliente especial se todas as demais pontuações forem mantidas? Gente, a maior pontuação dele é o 9. E agora, o que pode acontecer com esse 9 para que a mediana continue sendo pelo menos o 4? Bom, vou colocar algumas possibilidades. Se o 9 passasse a ser 8, o que ele interferiria na mediana? Nada. Por quê? A única coisa que mudaria é que aqui, ao invés de 14 acumulado, eu já teria os 15. Porque aí o 8 apareceria não 5, mas 6 vezes. Não interferiu na classe mediana. Então, se ele perder um ponto, não tem problema. Se ele perdesse 2, virasse 7,
Então eu incluiria aqui mais 1 depois do 6. E ele interferiria que eu ia ter aqui uma frequência acumulada de 10 depois do 9. Isso interfere o que na classe mediana? Nada. Porque a classe mediana é a primeira maior ou igual a 8. Eu estou mexendo no 10. Não interfere. Se ele perdesse 3 pontos, então ele passaria a ser 6. Então aqui onde eu tenho 1, eu teria 2. E essa frequência acumulada de 9 passaria a ser 10. Também não interferiria em nada. Olha, então se ele perder 1 não tem problema, se perder 2 não tem problema, se perder 3 não tem problema. E se ele perder 4? Eu vou só marcando o que eu já testei aqui. E se ele perder 4? Ele é 9. Se ele perder 4, ele vira 5. Nós nem temos o 5 aqui, mas eu incluiria entre o 4 e o 6. Então eu ia ter, depois dessa classe aqui com 8, eu teria o 9 um pouquinho aqui antes, né? Eu teria no possível 5. O 9 estaria aqui. Mas não interferiria na classe mediana, porque ela continuaria sendo a primeira acima de a maior ou igual a 8, continuaria sendo 8 sem problema. Ele pode perder 4. Olha só, e se ele perder 5? Aí esse 9 passaria a ser 4. O que ia acontecer? Aqui onde a frequência simples é 1 passaria a ser 2. Aqui onde está 8, a classe mediana passaria a ser 9. Mas continuaria sendo o primeiro maior ou igual a 8. Então continuaria com a mediana 4, não teria problema. E se ele perder 6? Aí ele viraria 3. Aí agora eu vou rabiscar, só para vocês entenderem. Essa frequência aqui de 4 passaria a ser 5. E aqui o acumulado, 3 mais 5, daria 8. Aí a classe mediana mudaria de lugar. Passaria a ser aqui. E aí a mediana passaria a ser 3. Aí ele perderia a classe de cliente especial. Então 6 ele não pode perder. Senão ele perde a pontuação de cliente especial. Mas qual que é a pergunta? A redução máxima que ele pode sofrer sem perder a classificação. Então o máximo que ele pode sofrer é 5. Porque se ele sofresse 6, aí a mediana mudaria de lugar. Então a resposta está na letra A, 5 unidades. Perceba que é um exercício que exigia um raciocínio aí um pouquinho além de simplesmente calcular, mas também dependia disso. E que agora, se aparecer algo desse tipo, vocês já sabem aí como analisar. E aí, só para fechar, característica da mediana. Se eu mexo num valor, mas mantenho ele acima da classe mediana, ele não interfere. Ele só vai interferir se eu mexer em valores que estão abaixo ou pelo menos na classe mediana, dependendo da situação. Tá? Então fica mais uma dica teórica que pode ajudá-los aí na resolução de questões. Com isso, fechamos mais um vídeo. Na verdade, fechamos as medidas de tendência central, média, mediana e moda. Se ficou alguma dúvida, assista o vídeo novamente, treine as questões que eu coloquei para vocês. Lembra que o material está em PDF. Se persistir a dúvida, manda mensagem nos comentários. Dentro do possível, eu tento responder a todos. E continuem firmes. Né? No final, vai valer a pena, eu tenho certeza. Né? Acredito que nem tenha sido tão difícil assim, estou tentando ajudar. Mas se você achou, repito, treine e veja o vídeo de novo, que você vai entender, tenho certeza. Obrigado por acompanhar aqui até o final. Novos vídeos em breve. Bons estudos.